Bem-vindo ao canal Escatológico. Falarei a respeito da cúpula da Terra e sobre o aquecimento global. Em 1992, a ONU patrocinou a conferência denominada Cúpula da Terra, conhecida como a Eco 92, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, uma conferência para tratar de assuntos ambientais. Uma coisa me chamou a atenção no título da conferência. Foi aí que lembrei que na versão NVI da Bíblia Sagrada, essa expressão cúpula da terra se encontra ali registrada no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 22, que diz o seguinte: Ele, Deus, se assenta no seu trono acima da cúpula da terra. Essa palavra cúpula tem um significado na cosmogonia bíblica e significa justamente o domo que cobre a terra. A ONU, entretanto, pouco se importa com a revelação divina, ou mesmo incentiva a crença em Deus. Pelo contrário, ao adotar o nome cúpula, o fez com sentido de grupo de pessoas que define regras. Na verdade, tanto a NASA quanto a ONU sabem a respeito da verdadeira geometria da Terra e zombam de Deus, que fez o mundo do modo como foi revelado em sua palavra. E eles zombam daquele que se assenta no seu trono acima da cúpula da Terra, porque dizem: afinal, somos nós, os que dirigimos a cúpula da terra, que definimos as regras. Não é assim? Eles pensam assim. E eles zombam de nós. Bom, para melhor nos localizarmos, devemos entender que desde 1975, aproximadamente essa data mesmo, viu? 1975, ouvimos que a Terra está sofrendo com terríveis ameaças ambientais, globais, que podem potencialmente destruir todo o mundo em que vivemos. Quais são essas ameaças? Aquecimento global, resfriamento global, destruição da camada de ozônio, poluição mundial, desperdício da água, redução das florestas em todo o mundo. Não vamos tentar tratar cientificamente cada uma dessas áreas, exceto afirmar o óbvio, que os cientistas estão profundamente divididos sobre essas questões. Para cada cientista que fala contra uma suposta ameaça ali, há pelo menos outro aqui que nega o que está acontecendo, ou nega o grau de gravidade do fato. Bom, quero apenas destacar que esse novo alarme ambientalista extremo está ocorrendo ao mesmo tempo que o mundo está ingressando, vejam só, pessoal, na nova ordem mundial, e que os grupos ambientalistas estão preocupados, apoiam os objetivos dessa nova ordem mundial. O Greenpeace apoia a nova ordem mundial e outros mais. Recentemente, na entrega do Oscar, ouvi um breve discurso do grande ator Leonardo DiCaprio. Gosto muito dele. Mas o discurso me deu asco. Deu asco de ouvir aquilo. Ele fez menção sobre o aquecimento global. Mais uma vez, a mídia internacional nos impingiu esse discurso ridículo sobre o aquecimento global. Na verdade, o plano para a nova ordem mundial prevê que os oradores comecem a expor os grandes problemas globais que aparentemente viraram a humanidade de cabeça para baixo. Quais são esses problemas? Repito: o aquecimento global, o resfriamento global, a destruição da camada de ozônio, a destruição das florestas tropicais, rainforest, etc. Isso então supostamente ameaça a vida na Terra. Qual então seria a solução oferecida para salvar todo mundo?
A solução, pessoal, é simples. Basta confiar no estabelecimento de um governo global, mundial, que force todos os países a se submeter à sua autoridade universal. Isso nos leva de volta à planejada perda da soberania nacional em favor das Nações Unidas. Isso eu falo no meu livro, isso aí você pode pesquisar, né? Há muitos sites, né? Que não pertencem à mídia tradicional, há muita gente boa aí falando a respeito. Então, a chave, né? Chegamos aqui, a chave para compreendermos a profundidade da mentira do aquecimento global que tem sido empurrada pela nossa goela abaixo nos últimos 30 anos, mais ou menos, é simples. Tudo o que temos a fazer é verificar o que disse um autor de nova era, chamado William Cooper, em seu livro Behold the Pale Horse, Eis um cavalo pálido. Ele tem uma declaração e que nos diz tudo o que precisamos saber sobre a magnitude, a amplitude dessa mentira global. Aspas. As sociedades secretas estavam planejando, já em 1917, inventar uma ameaça artificial, de modo a colocar a humanidade sob um governo global, que eles chamam de Nova Ordem Mundial. 1917, eu sempre digo, esses caras, eles já são mestres. Nós estamos no jardim de infância. Bom, quais então são os 5 grandes desastres globais, né, que os estudiosos identificam e que são criados pelos Illuminati a fim de levar o mundo para dentro da nova ordem mundial? Aquecimento global. 1. Terrorismo global. 2. Guerra global. No caso aqui, a Terceira Guerra Mundial. O desastre econômico global, que será o resultado óbvio, né, da Terceira Guerra Mundial, assim que ela começar. E pandemia global. Né, doenças, né? E aí vai gerar muito mais desgraça, né, pessoal? Bom, o professor de climatologia da Universidade de São Paulo, USP, Ricardo Augusto Felício, né, vou mencionar ele aqui, afirma que a teoria do aquecimento global não passa de uma grande farsa. Se não me engano, eu já vi uma entrevista do Jô Soares com esse professor, viu? É claro que e ele não está sozinho nessa análise, pessoal. Claro que isso é uma farsa. Para esse professor, o alegado fenômeno do aquecimento global não passa de uma mentira, já que para ele não existem provas científicas de que a Terra está aquecendo. Ó, tá borbulhando, daqui a pouco, pessoal, ó, tá borbulhando. Vamos fritar ovo assim, né? Joga, ó. E ele também desmistificou a tal camada de ozônio, viu? Ao afirmar o seguinte, aspas, não existe esta coisa de camada de ozônio, que já parece uma entidade religiosa. Ele afirma isso. Ozônio, segundo ele, é um gás de formação transitória, proveniente do segundo maior constituinte atmosférico, o gás oxigênio, chamado molecular, que só se forma com energia. Assim, necessita-se da energia do Sol em seus raios ultravioleta da banda C para que as nuvens ozônicas se formem na baixa e média estratosfera, terceira camada atmosférica de baixo para cima. Isso é ele que está dizendo, né? As nuvens ozônicas surgem e desaparecem, mas em quantidades espetacularmente grandes.
Essas variações, segundo ele, foram descritas por Gordon Dobson, um cientista britânico, e outros cientistas já de longa data, e nada tinham a ver com a hipótese fraudulenta da presença de cloro derivado de CF6 na estratosfera. Aliás, de fato, nunca se provou essa hipótese, pessoal, desse CF6, nem mesmo em laboratório. Ele diz também que foi omitido durante o período de assinatura de um protocolo, o protocolo de Montreal, que as fontes de cloro naturais que lançam cloro na estratosfera são 80 mil vezes maiores que as humanas. Mas é claro, venderam bem a ideia de que é a sua geladeira que destrói uma coisa que não existe, a tal camada de ozônio. Por que isso? Bom, os engenheiros e os gerentes, os gerentes e engenheiros sociais da nova ordem mundial não estão de brincadeira, pessoal. Eles servem ao pai da mentira, são mentirosos de plantão, eles ganham muito bem para isso. São adoradores da serpente do paraíso, são satanistas e desejam levar adiante os seus planos, custe o que custar. O que eles planejam? Bom, no meio do caminho, isso aí você pode pesquisar, viu? É implementar uma economia agrícola e fascista da nova ordem mundial, onde existirão somente duas classes de pessoas: a elite ditatorial, que deterá poder absoluto usando um controle muito sofisticado e tecnológico sobre a segunda classe, e os escravos, vivendo em absoluta submissão aos seus mestres, em uma economia que é extremamente simples. Esse plano está tão perto de ser implementado que os líderes da nova ordem mundial já realizaram uma experiência dessas mudanças radicais que planejam implementar globalmente. Onde foi isso? O líder comunista Pol Pot, que causou o amplo genocídio no Camboja, nunca foi realmente apenas comunista, mas ele era também um iluminista da nova ordem mundial. Ele fez com a população do seu país exatamente o que o plano prevê para o mundo todo. Fechou as cidades, forçou o povo a voltar para o setor agrícola. Executou todas as pessoas instruídas ou religiosas, chegando ao ponto de executar todos os que usavam óculos, por poderem ser possíveis intelectuais ou pessoas de instrução. Naquela época não tinha lente de contato, pessoal? Não era tão difundido. Ele também executou 2/3 da população cambojana. E isso é exatamente a mesma porcentagem de redução que está planejada pela nova ordem mundial para a população da Terra. Então, são 2/3 que eles pretendem exterminar para facilitar a implementação da nova ordem mundial. Então, pessoal, essa é a nova ordem mundial. Pesquisem, estudem e se fortaleçam espiritualmente. Fica a dica.